Evangelho de Cristo, escrito pelo evangelista João, capítulo 10. Versículos 17 e 18. Hoje eu vou começar pelo final. Por isso o Pai me ama. Isso é Jesus dizendo, tá? Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Números capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, de que o povo se queixa? A Bíblia diz em Jeremias, faz uma pergunta e dá a resposta. Do que reclama o homem? De que reclama o homem? Dos seus próprios pecados. Falando a grosso modo, eu não sou político e Deus me livre disso, mas falando da política nacional, a corrupção não está só lá. A corrupção está no cara que acha que pode ficar com um troco que o outro errou. E ele ainda diz assim, Deus me ajudou. A corrupção está no cara que faz um gato na energia, porque ele está na ideia errada, porque ele pode fazer. Ele se sente especial. Ele pode fazer isso. A corrupção está no camarada que compra CD pirata, porque ele diz assim, o imposto é muito caro, então o ladrão rouba como ladrão, ou seja, se classifica como ladrão. A corrupção está no camarada que rouba a internet dos outros para poder navegar. Ah, mas quem não presta é Dilma. Dilma é quem não presta. Não estou defendendo político nenhum, porque eu não estou aqui para isso. E se tirarem ela, eu particularmente, não é Deus falando não, eu particularmente não acredito que ela termine o governo. Mas também não acredito em mudança. Porque esse livro nunca falhou. Quando nós pregávamos que pai seria contra filho e filho contra pai, tirávamos sarro da nossa cara. Hoje, filho nada, pai por nada. Eu já li cada reportagem que ia me assustar. Eu li uma reportagem feita, certo? Eu não vou falar da Ristoffen, porque aí todo mundo sabe que a mídia ficou exaustivamente em cima. Mas tem um outro caso interessante. O menino chegou dentro de casa e foi escutar rock. Rock. E ele botou no último volume. A mãe e o pai chamou a atenção dele por várias vezes. E aí o pai ficou devocionado, bateu na porta e tal, gritou com o menino e mandou desligar o som. Ele desligou o som. Esperou o pai e a mãe dormir. Foi lá, matou os dois e voltou a escutar. Alguém disse para ele que ele podia. Não deram limite a esse menino. Não tiraram desse menino o que tinha que ser tirado. Não deram a ele o que tinha que ser dado. E quando foram tirar, era tarde demais, ele não aceitava mais. Mas a ideia do Jardim do Éden continua conosco. É melhor acharmos um culpado. É melhor acharmos um culpado,
porque esse culpado não sou eu. Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Engraçado, né? Pregaram o evangelho tão irresponsável, que pregaram o evangelho assim: Deus é um Deus de amor, lógico, até aí tudo bem, que está lá em cima, que não está nem aí porque acontece aqui embaixo, e que ama tanto que você pode fazer o que você quiser, que você está salvo. A mentira, ela é massageadora de ego. A mentira é confortável por um tempo. Ela é doída quando ela se esclarece como mentira. Mas enquanto ela não for descoberta, ela é agradável, é palatável, é bom ouvir uma mentira. É bom a menina ouvir o cara dizer assim: eu te amo. Ah, é muito bom. Qual a mulher que não gosta disso? Ruim vai ser, igreja, deixa as coisas se resolverem ali, pastores vão para cá. Eu vou ficar olhando nem vocês. É só aqui que acontece isso. Mas eu vou parar a mensagem. Nós temos que prestar atenção no que aconteceu ali. Foi uma cadeira que quebrou. Você machucou, meu filho? Não? Posso voltar a pregar, igreja? Tem certeza? Se der outro estado. Queria que desse um estado desse quando Jesus voltasse. Ia ficar meia dúzia. Bom, sou chato mesmo, irmão. Sou chato mesmo. Pode me chamar de chato, eu assim. Mãe dizia que eu era. Aqui. Olha. O moço estava num lugar assim. Não era igreja não, porque a igreja não prega esse tipo de besteira. Mas tinha um moço que estava numa reunião do lugar e o cara estava pregando. Aí o cara que estava pregando disse assim: gente, inferno não existe. E aí disse assim: se existir, é só um período de castigo bom, que logo vai passar. Quem não quer ouvir isso, irmão? Quem que não quer ouvir isso? Qual é a pessoa que não quer entrar dentro da igreja e não quer ouvir assim, ó: Deus resolve teus problemas e aí me leva para o céu? Lógico. Quem que não quer ouvir que não tem fé? Imagina um cara que trai a mulher dele toda semana e tem um amante em cada cidade. Ele escuta isso? Gente, é tudo que eu queria ouvir. Fala: cara, eu estou de boa. Deus não esquenta com a moralidade do homem.
eternamente. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que estáis por causa da vossa escolha destinado à perdição eterna. Não tem nada de tempo, é eterno. A chance que você tem é hoje, em vida. Pastor, para com essa conversa, pastor. Está todo mundo igual hoje, pastor. Talvez você diga assim: pastor, eu conheço muito crente, pastor. Isso não muda a tua história com Deus. Você conhece crente safado que não vale nada, pastor que não presta? Tem. Mas isso não vai mudar a tua história com Deus. Isso não vai te justificar com Deus. Porque toda conversa com Deus é entre você e Ele, não entre você e tua esposa e Ele, teu filho e Ele, teu pai e Ele, teu amigo e Ele, tua história e Ele. É entre você e Ele. Traçou um plano de salvação para a sua vida. O que você vai fazer com isso é problema seu e dele. Eu quero que você entenda isso. Você nasceu junto com o cara, você brincou junto com ele, você viveu a vida inteira junto com ele. Aí ele casou, vocês são amigos e moram na mesma cidade. E ele se tornou oficial de justiça. E você se tornou empresário. Só que você está devendo para o Estado. Tem uma dívida que você tem com o Estado. E aí chega na porta da tua casa aquele teu amigo, sem vida, um cara que não paga ninguém, inclusive deve até você, mas ele é oficial de justiça. Aí ele chega com uma carta de cobrança do Estado e entrega na sua mão. Aí você pega a carta, olha para ele e diz assim: eu conheço você deve mais que eu, e rasga a carta. Vai pagar a sua dívida? Vai pagar a sua dívida? Não. Então, quando você pega a sua vida e compara com a dos outros, você continua do mesmo jeito diante de Deus. Se você pode se salvar, se quando você de vez em quando vem à igreja, você vai de vez em quando à igreja, um casamento de um amigo, um velório de um colega, estou cumprindo minha obrigação, pastor. Não, cara. Se essa é a sua ideia de igreja, se essa é a ideia que você tem de servir a Deus, se você faz o que quer durante a vida inteira e nunca prestou atenção nas regras de Deus, você sempre viveu suas regras, quem te garante que você vai para o céu com as tuas regras? Imagina você no céu com as tuas regras. Você vai estragar o céu, Deus não vai te levar para lá. Eu não coloco dentro da minha casa, principalmente para viver comigo, quem eu não ame. Você acha que, aliás, não quem eu não ame, né? Vamos colocar assim, quem não me ama. Imagina você colocar um inimigo teu dentro da tua casa para comer, para vestir, para você cuidar dele. Você faria isso? Acho que não. Você acha que Deus vai colocar lá no céu alguém que não concorda com ele? Porque eu tenho a religião do meu pai, a religião da minha mãe, eu não sei qual é a religião que é certa. Manual. Do que o povo estava se queixando? Por que a ira de Deus se acendeu? Porque Deus cuidava desse povo. Porque Deus fez 10 milagres na cara de Faraó. Porque Deus atingiu Faraó. Porque Deus libertou esse povo. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Olha que coisa interessante. Lá em São Paulo, alguns que foram lá sabem disso. Tem um negócio lá, um projeto do governo, acho que foi até na época do Maluf que começou esse projeto, se eu não me engano, que fala sobre Singapura. É um conjunto de residências que fez o seguinte: eles acabaram com os barracos, e quando eu falo barraco, barraco mesmo, literalmente, barraco mesmo, desprovido de tudo que é segurança que você imaginar, saneamento básico, tudo, barraco, beira de córrego, beira de rio, beira de tudo. Aí eles, o que o governo fez? Entrou com dinheiro, tá bom, né? O governo entrou com dinheiro já é alguma coisa. Aí então fizeram lá o quê? Um conjunto de prédios, bonito até, acho que se eu não me engano 5 cômodos, me parece que era isso. Bonito, bem tranquilo, dá para morar, uma casa. Mas a favela não saiu de dentro deles. Eles foram tirados da favela, mas a favela não saiu de dentro deles.
sair. Não vai mudar nada se ela ficar. O problema não está só no governo, está na pessoa que acha que pode fazer o que pode fazer, o que quer fazer. O pecado é a maior mentira que existe. Te promete alegria, te dá tristeza. Te promete vida, te dá morte. Te promete muito e tira tudo. O problema do ser humano não é diabo. O problema do ser humano não é encosto. O problema do ser humano não é macumba. O problema do ser humano não é feitiçaria. O problema do ser humano é pecado. Aonde o pecado estiver, está a maldição de Deus. Então o povo chamou Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Deus não escuta pecador. Deus escuta pessoas que o temem, que o amam. Moisés andava com Deus. Moisés era perfeito? Não. Moisés era santo? Não. Mas Deus ouvia ele. Ah, pastor, Deus me ouve. Em quê? Deu uma dor de barriga, você orou e a Deus saiu? Uau, que bênção. Deus toma conta de todo mundo, porque tudo é criatura de Deus. Em Provérbios diz, aquele que não toma conta das suas criaturas é um tolo, e Deus não é tolo. Se Deus criou o homem, ele toma conta do homem. Em que sentido? Chuva, sol, comida, vestuário. Isso não significa que Deus é obrigado a levar você para a casa dele quando você não concorda com ele. Quantos estão entendendo isso? Ah, mas eu tenho que viver minha vida. Isso é viver? Isso que a gente está vendo aí fora é viver? Essas ideias loucas, doidas, desprovidas de inteligência, isso é vida? Isso é vida? Meu Deus, as igrejas estão abarrotadas. É tanta filosofia dentro da igreja que chega a dar nojo. Passei dos 40, gente. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Mentira, mentira, mentira. Eles comiam alho, pepino e cebola e levavam uma chicotada nas costas. É mentira. Eles mentiram. Sabe aquela pessoa que, quando vem para dentro, lá no mundo aguenta tudo. Sabe aquele cara que frequenta bar, que frequenta boteco, que eu também fui frequentador de boteco? Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando coisa que eu não vivi, não, eu vivi. Sabe? Você trabalhou o dia todo, chega às 6h30 cansado dentro do boteco, devendo para o botequeiro, está com o cara feio para você, e o cara te recebe como? E aí, corno? O cara não se chateia, ele não fica nervoso, não. Não! O cara está dizendo que a mulher dele está chifrando ele e ele fica de boa. A cachaça faz muita desgraça, tá vendo, né? Não, está tudo bem. Pior! E aí, vagabundo? O cara trabalhando prontinho, bonitinho, a filha está tudo cheio de graça, que é mecânico. Foi chamado de vagabundo. Rapaz, nem mexe com ele. Aí vem para dentro da igreja. Quando ele chega dentro da igreja, já dá uma adição. Aí se fizer isso aqui para ele, magoei. Não vou mais. Ah, procura fazer, rapaz. Procura fazer. Nós comíamos carne, mentira. Faraó não dava carne para eles, nem dava peixe. E quando eles pegavam peixe, Faraó tomava. Eles mentiram. Tem gente dentro da igreja assim, não pode passar nada na igreja, não pode passar uma cara feia, não pode passar nada, ninguém pode perseguir. Todo lugar o povo se chateia. Você se chateia no trabalho, mas volta para trabalhar. Duvido que não. Você se chateia com o patrão, você tem vontade de pegar ele pela goela, mas o salário no final do mês vai falar
Você tem que viver junto, aprender. Não é lugar de perfeito, igreja não. Mas é lugar de imperfeitos aprendendo a perfeição para morar na glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Deus não vai falar o que você quer ouvir. Aqui não vai falar o que nossa gente é morrendo. Aqui não vai dizer para você que você está morrendo, mas que não morre. Vai morrer logo. Não. Aqui vai dizer o seguinte: você está indo para a morte, mas tem saída. Você está indo para a matança, mas tem saída. Jesus quer salvar a tua alma. Aleluia. 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 Dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Olha que miséria, irmão. Coisa nenhuma há. Olha isso. Senão este maná diante dos nossos olhos. É que murmuração pesada. Sabe o que era o maná? Diga comigo: pão do céu. Olha o cuidado de Deus. Deus cuidava tanto do povo que abria o céu e descia maná. De manhã cedo eles levantavam, o maná já estava na porta da tenda. E segundo alguns historiadores, o desejo que eles tinham era o que era. Por exemplo, era parecido com um semente de coentro. Mas aí eles coziam ou assavam esse maná. E aí vamos supor, o cara estava com vontade de comer um cupim assado. O maná tinha gosto disso e saciava a vontade dele. Ele não gostava. Há um dia eles disseram assim: ó, só tem isso. Que essa igreja nunca diga isso. Que essa igreja nunca diga assim: só tem palavra. Não é só tem palavra, tem palavra. A palavra é tudo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17 que um cara foi para o inferno. E chegou no inferno e ele viu. O inferno não era lugar de ver. Ver agora, você tem que ver agora. A Bíblia diz que no inferno ele clamou. Não resolveu mais. No inferno não era lugar de clamar. O lugar de clamar é agora. A Bíblia diz que no inferno ele tem sempre medo de mudança. Não dá mais. Já está condenado. Na hora de mudar é agora. E no inferno, sabe o que ele disse quando ele estava lá? Vai lá, pai Abraão. Manda Lázaro ir lá na casa dos meus irmãos. Porque só a lei de Deus não basta. Esse negócio de dizer que a palavra só não basta é mensagem do inferno. Tem crente místico. O que é o crente místico? Se Deus não for no banco falar comigo, não é Deus. Deus já está falando com você. A palavra de Deus já está falando com você. Você tem crente mágico. Meu Deus, crente mágico. É que essa palavra mágica está tão comum. Os desenhos da Disney. Você já viu que no desenho da Disney não tem um pastor? Só tem feiticeiro? E que os feiticeiros é tudo gente boa? Nunca perceberam isso? Não tem um desenho da Disney que fala do céu. Só fala da terra e de feitiçaria. E diz assim: a magia. A magia branca. Da magia negra. Como se uma fonte pudesse jorrar 2 tipos de água, doce e salgado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3: é impossível uma fonte jorrar água doce e salgada. Ou é do bem ou é do mal. Não existe do bem e do mal no mesmo lugar. Ou é do bem ou é do mal. Ou é de Cristo ou é do diabo. Ou é de Cristo ou é do mundo. E Jesus foi categórico, afirmativo, direto e sem rodeio. Sabe o que ele disse? Ele foi radical. Sabe o que ele disse? Quem comigo não ajuda, espalha. Ou seja, quem não está do meu lado, está contra mim. Quantos estão entendendo hoje? Eu espero que a sua alma pule e o seu corpo fique paradinho aí. Era um maná como semente de coentro e a sua cor como a cor do pitélio. Espalhava-se o povo e colhia. Os moinhos moía. O lugar pisava em panelas cozia e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite no arraial, o maná descia sobre ele. Diga: o maná não caía do céu. Porque o que cai
não presta. Diga, o maná descia. Ai meu Deus, isso aqui caiu do céu. A Bíblia diz que Jesus disse: eu vi o diabo caindo do céu. Jesus não caiu, ele foi enviado. Aleluia. Jesus veio porque te ama. Jesus não caiu de lá, ele foi enviado com uma missão: salvar tua alma. E o maná descia do céu. A palavra de Deus está descendo no teu coração nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Tuas opiniões não te salvam, tuas opiniões não te justificam diante de Deus. A tua moral ou a tua imoral, isso não muda a tua condição. A Bíblia diz que todos nasceram, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nasceram, todos nasceram debaixo do pecado e estão afastados da glória de Deus. Mas o Filho de Deus se manifestou naquela cruz para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 1, versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos para o céu porque somos pregadores, pastores ou crentes. Nós não vamos para o céu porque temos dinheiro na conta bancária ou porque temos fé. Nós vamos para o céu porque Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e vida eterna. E os que abraçarem esta ideia morarão com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr para terminar, porque a gente tem que ter hora para terminar as coisas. Eu espero que seja meia-noite. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda. Meu Deus, a pessoa fica dentro da tenda chorando, dentro da casa chorando e não vem na igreja. Vai para a igreja, vem para a igreja. Para de ficar dentro de casa assistindo o que não presta, enchendo a cabeça de coisa ruim, entendeu? Falando mal do governo. Oh meu Deus, vem para a igreja, vem adorar Jesus. Olha porque eles estavam murmurando, porque estava na tenda deles, cada um na sua tenda, murmurando, falando mal da vida dos outros, acabando com a Dilma, falando mal do governo, falando mal do sei o quê. É porque é isso mesmo, isso. E a Bíblia diz que vai piorar. A Bíblia diz que vai piorar. Esse livro nunca falhou. Pastor, por quê? Romanos capítulo 8, versículo 22. O universo e a terra geme por causa do pecado. Não percebeu o desequilíbrio da natureza? Você não percebeu a revolta da natureza? Percebeu ainda? A natureza não aguenta mais o pecado do homem. Não é porque está furando a terra, é porque está se levantando contra Deus que a criou. A natureza não suporta mais. Porque a terra está cansada de tanto plantio. Não tem nada a ver, não. Deus fez a terra para dar fruto. A terra não quer mais o fruto, porque a terra está dando fruto para o homem. E em vez de o homem agradecer a Deus, ele agradece a uma estátua. A terra não aguenta mais isso. O universo não aguenta mais isso. A Bíblia diz que eles estão escravizados por causa do homem que está em pecado. Eu amo a chuva. A chuva é boa. Eu amo a chuva. Quem não gosta da chuva? Sem chuva a gente não come. Sem chuva a gente não vive. Tem que chover. E a Bíblia diz: a chuva temporã e a chuva seródia. Ou seja, Deus deu as duas chuvas no momento certo. E por que esses vendavais? E por que essa angústia? E por que tanta perda? E por que tanta morte? Pecado é afronta contra Deus. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, o povo vivia muito bem. Eles estavam mal, era com Deus. Mas aqui embaixo estava todo mundo bem, todo mundo estava assalariado, ganhando bem. Eles não davam um espirro. Eles tinham um plano de saúde caríssimos. Entendeu? Carros, carruagens, estava tudo muito bem. Eles estavam mal, era com Deus. Estar bem aqui não significa estar bem aqui. Os homens estão brincando com Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus vai chegar. Outro dia eu estava conversando com um crente. E ele apavorado: eu quero entender o Apocalipse, pastor. Porque o Apocalipse diz umas coisas que estão me dando medo. Eu disse: o medo está mudando você ou não? Porque se você só ficar com medo, o medo vai te pegar. Se você quer entender o Apocalipse, mas não quer viver em obediência à palavra, o Apocalipse vai acontecer na sua vida. Cada um na qual na porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu,
e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aí Moisés disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Estou falando dele. E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi porventura todo este povo? Eu gerei esse povo? Para que o Senhor me mandasse levar ele no colo? Como o alho leva a cria? A terra desolasse aos seus pais? Todo teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carnes de comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E aí eu encerro aqui, João capítulo 10, versículos 17 e 18. O que Moisés disse que não podia fazer, Jesus disse: eu vou fazer. O que Moisés disse: eu não dou conta de fazer, eu não gerei esse povo, Jesus disse: eu gerei esse povo, eu criei esse povo, eu vou fazer, eu quero fazer. Sabe o que Jesus fez? Ah, pastor, os homens estão tão mal que se Jesus viesse aqui, os homens matariam Jesus de novo, pastor. Ou te ensinaram tanta coisa e nunca te ensinaram a Bíblia. Jesus vai vir de novo, mas ele não vai vir para morrer mais não. Sabe quem matou Jesus? Não foram os romanos. Sabe quem matou Jesus? Não foram os gregos. Sabe quem matou Jesus? Não foram os judeus. Sabe quem matou Jesus? Não foi o diabo. Sabe quem matou Jesus? Ninguém. Não, pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou. Ninguém tirou a vida dele. Eu dou a minha vida para a retomar. Versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade, é diferente de poder. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Sabe o que segurou Jesus naquela cruz? O amor. Não foram os escravos que seguraram ele ali. Ninguém matou Jesus. Pilatos não teve poder. Jesus olhou para Pilatos, deixou ele apavorado. Jesus disse: nenhum poder tu teria se o Pai não tivesse dado. Eu não estou falando de um Zezinho qualquer. Eu estou falando do Rei da Glória que se fez homem e morreu naquela cruz por te amar. Eu estou falando pelo Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que te amou e que te respeitou e que te disse: eu sento no banco do réu. Sabe o que Jesus fez lá? Jesus sentou no banco que tinha a minha medida e a tua. Foi isso que ele fez. No banco do réu, e disse: eu assumo a culpa por eles. Sabe por que ele fez isso? Por amor. Mas ele tem regras. Eu vou encerrar a mensagem dessa noite contando algo que eu vi, uma reportagem lá em Camboriú, inclusive. É o SBT que noticiou. Eu costumo chamar de S-besteira. Nunca vi tanta besteira num lugar só. E a rede de esgoto também. A rede de esgoto só tem esgoto, tá? Só tem esgoto, irmão. Eu não vejo nada igual na rede de esgoto. Tem também a rede bandida. E tem a outra é a pior. A outra qual que é a igreja? Recobre, né? Bom, igreja, eu vou encerrar contando isso porque a Bíblia diz assim, que Jesus usou muito coisas do dia a dia para a pessoa entender o reino de Deus. Então eu vou usar isso aqui para ver se você entende o que é o reino de Deus. O Brasil tem Constituição, sim ou não? Sim ou não? Não é muito bem respeitada, não é muito bem aplicada, mas enfim, tá aí. Porque a lei dos homens não funciona mesmo, né? Funciona em alguns casos e em outros não. Esse livro aqui, meu irmão, não é um livro só religioso. Esse livro contém as regras do reino de Deus. Isso aqui é a Constituição do céu. Olha que coisa interessante. Bom, mas brasileiro, principalmente nós brasileiros, gostamos de viver do me disseram.
gente. Vá para a palavra. Escuta isso. O Espírito Santo mandou eu contar isso porque ele quer falar com alguém aqui hoje. O camarada estava com um carro e ele estava dirigindo o carro dele e ele parou do lado de uma placa, escrito assim, a placa estava assim: proibido parar e estacionar. Não era proibido só estacionar, era só parar por alguns minutinhos. Não, proibido parar ali, era proibido. Era, se eu não me engano, uma entrada de hospital, bem no centro ali do Camboriú. Aí estava proibido parar e estacionar. Ele parou do lado da placa. Parou do lado da placa. Olha o pecado. O pecado disso aí assim, ó. Você pode. Ninguém mais pode. Você é especial. Você pode. O pecado faz isso. O pecado é assim, ó. O cara está voltando de lá para cá, todo arrebentado porque pecou. Aí o outro está indo daqui para lá. Aí o outro encontra o outro todo arrebentado. Aí o arrebentado diz assim: rapaz, não vai para lá não, que tu vai se lascar todinho. Aí quem não está arrebentado diz: foi com você, rapaz. Eu sou mais eu. Parou o carro. Aí saiu para resolver. Veja, saiu para resolver as coisas. Para resolver as coisas. Quando ele voltou, escuta isso. A lei dos homens, regra. Quando ele voltou, uma multa no para-brisa do carro dele. Acha! Ele ficou nervoso demais, gente. Quando já subiu contra ele, um brasileiro. Oxe, que parou o carro ali, aonde não podia parar. Pergunta ele, ficou nervoso, muito nervoso. Rasgou a multa. Foi lá na placa, quebrou a placa. Jogou a placa no chão. Entrou dentro do carro e foi embora. Se esqueceu de uma coisa, ele estava sendo filmado. Esse é o problema do pecador. Tem gente vendo, e não é o pastor, não é o esposo, não é a esposa, não é a amiga, não é o amigo, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é ser humano que está te vendo, é Deus. Os olhos deles estão sobre toda a terra. Resumo: a polícia foi para a casa dele, prendeu ele, prendeu o carro, aplicou uma pancada de multa e ele ainda foi preso. Não é que você não pode, você pode. O problema é que infringiu essas regras, o dono dela vai cobrar. E quando Deus sentar com você, Deus não vai ouvir esse tipo de coisa aqui, ó. Todo mundo fez. Não vai ouvir. Vou contar de novo, vou contar outra coisa para você entender melhor. Toda ação tem uma reação, irmão. Você pecou, vai colher o que o pecado tem. A Bíblia diz assim: quem semeia na carne, ou seja, vive semeando do pecado, vai colher a morte. A Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado, a Bíblia diz assim, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Trabalhou para o pecado, vai morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para você entender isso melhor, você pensa que se você chegar diante de Deus vai dizer assim: ah, Senhor, mas aqui todo mundo fez. Então para pensar nisso aqui, ó. Você está dirigindo o carro com a sua carta de habilitação vencida. O guarda te parou. Aí ele diz assim: documento do carro. Aí você dá os seus documentos junto com a carta vencida. Ele vai olhar a sua habilitação. O senhor já sabe, né, que a sua carta está vencida. Todo mundo sabe, né? O guarda vai dizer assim: a sua habilitação está vencida. Aí você vai olhar para ele e dizer: não é só eu não. Oxe, todo mundo aí tem um carro vencido. Só eu. Vai resolver o teu problema? Vai resolver o teu problema? Não. Então você acha que você vai chegar dentro de Deus e dizer assim: todo mundo faz? Eu vou piorar. Eu vou ver se eu consigo piorar. Tinha um policial aqui na cidade, que ele está aposentado hoje. Mas ele mudava até a sombra.
não sabia dirigir. Isso não impedia ele de te multar. Impedia? Por quê? A autoridade dele não tem nada a ver de saber dirigir ou não. A conversa aqui hoje é muito séria. Vai ter castigo. Vai ter castigo. O inferno não é invenção de crente. Ninguém tem uma mente tão fértil dessa. O inferno não foi o diabo que fez. O diabo vai para lá. Ele não está lá ainda não. Ele vai para lá. Quem criou o inferno, pastor? Deus. Para quê, pastor? Condenar rebelde. Ah, você não concorda com a cadeia do inferno? Então você não concorda com cadeia. Para que cadeia? Para que cadeia? Ah, pastor, cadeia para matar bandido. Mas isso para quê? Castigar bandido. É essa a ideia. As pessoas estão tão longe de Deus que fica todo mundo criticando aqueles caras que estão com essa ideia lá em Brasília, mas é a ideia do diabo. Qual é a ideia do diabo? Não tem punição. Qual é a ideia do diabo? Pedófilo é amigo da criança. Porque o pedófilo vai fazer a criança descobrir a sexualidade que tem. Eu queria mostrar um pedófilo, eu queria mostrar uma cena de um pedófilo arrebentando a vida de uma criança, para ver se aquele camarada vai dizer a mesma coisa. Mas a ideia já está plantada. Qual é a ideia? Não vai ter castigo. Cara, você é melhor que isso? O cara sai da igreja, ouve a palavra, entra, sai do mesmo jeito, ele não está nem aí, e vai fazer pior, e vai ficar vivo. E não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus disse o quê? Não coma desse fruto, porque no dia que você comer, morre. Eva comeu e ficou viva. Quando Eva ficou viva, Adão disse, ué, acho que Deus errou. Aí, Eva comeu e ficou viva. Aí ele comeu também. Aí a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e eles passaram a descobrir o que era pecado. Aí veio ruga, dores, velhice, morte. Deus estava certo. Deus te ama tanto. Você pode sair dentro dessa igreja hoje e xingar ele bem ali fora, que você não vai morrer por causa disso. Você vai viver o que Deus estabelecido, que Deus estabeleceu na sua vida. A não ser que você exagere. Deus não se deixa escarnecer. Sabe, igreja, vocês já viram aquele... Acho que vocês já viram, na internet está cheio disso. Aquele ditado que diz que o cara fala assim: nem Deus afunda esse navio. Aí o navio afundou, que foi o Titanic. Aí Cazuza deu uma baforada de maconha no púlpito, no palco de show. Deu uma baforada de maconha no palco do show dele e disse assim: segura aí, Jesus! Soltou a fumaça da maconha, tá? Essas coisas aí. Tá. Irmão, aí você diz: tá vendo? Deus foi lá e matou. Deixa eu te explicar uma coisa quanto a isso. Quando o cara falou, nem Deus afunda o Titanic, ele ainda estava no embarque. Esse navio só foi afundar na metade da viagem. Ele teve tempo de se arrepender. Mesmo Deus irado com o homem, dá ao homem a oportunidade de se arrepender. Quantos estão entendendo isso? Cazuza não morreu no dia que baforou a maconha. Ele foi